A mesma crise econômica e política que levou milhares de brasileiros às ruas fez também com que 3,5 milhões de pessoas saíssem do país em 2018. Os 3 destinos mais procurados são os Estados Unidos, Japão e Portugal. Delânia Malvina mora há 7 meses em Portugal. Conta por que é que deixou seu país para viver na Europa. Viemos para Lisboa, eu e meu esposo, por conta da violência mesmo no Brasil e das condições do mercado, né? Assim, não havia muito para onde a gente rentabilizar melhor as nossas vidas e quando a gente percebeu, com a reserva que nós tínhamos no Brasil, seria viável sobreviver aqui, né? E até encontrarmos meio de subsistência que por pelo menos 6 meses a gente tinha como se manter. Delânia veio com o marido e antes de saírem do Brasil, já tinham acertado um trabalho e conta o que aconteceu quando chegaram em Portugal. Viemos a convite de um amigo que pretendia colocar uma empresa de turismo aqui em Lisboa. E no final das contas acabou não dando certo. E houve um revés e chegamos aqui em Lisboa, passamos praticamente um mês aguardando que essa empresa, né, fosse para frente, na verdade, e no final das contas não foi viável. Então a gente ficou aqui com muitas dificuldades, sem promessa de contrato, sem título, né, de residência qualquer. Vale a pena emigrar? Delânia conta como foi a experiência. É muito difícil mesmo vir pro estrangeiro, né, emigrar sem você ter residência, sem você ter o visto adequado. Você não é contratado porque você precisa de documentos portugueses, você não consegue alugar imóvel, mesmo que você tenha dinheiro, porque exigem documentos portugueses, você tem que realmente estar regularizado. Então esse primeiro momento foi uma batalha muito grande, muito difícil mesmo, e tivemos que contar com a ajuda de muitos amigos, que já existem aqui muitos brasileiros. De acordo com o relatório anual de imigração divulgado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2015, Portugal registrou pouco mais de 82 mil brasileiros morando legalmente no país. 2 anos depois, foram registradas mais de 85 mil pessoas, com um aumento de 5,1% face a 2016. Só no ano de 2017 foram contabilizados 4 mil cidadãos a mais do que em 2016. Dos títulos de residência emitidos em 2017, mais de 1.500 foram para estudo e quase 1.000 para trabalho. O distrito de Lisboa é o mais representativo, com quase 35 mil brasileiros legalizados. Cerca de 70% dos imigrantes estão na faixa dos 20 a 49 anos. Guilherme Baleiro, de 35 anos, é um exemplo. Estava com dificuldades em encontrar trabalho no seu país e veio para Portugal tentar a sorte. No Brasil estava difícil arrumar emprego. Tinha que me virar por conta própria, até porque eu morava sozinho, então era um pouco difícil, um pouco complicado. E a busca por emprego era muito difícil. Fazia algumas entrevistas aqui, entrevistas lá, e não era muito fácil. Então eu já comecei a pensar, a ter planos de vir para outro país, tentar alguma coisa. Porque no Brasil estava muito difícil a questão de emprego. Também a questão de segurança. Segurança no Brasil é complicado. O brasileiro mora cá há 7 meses e trabalha atualmente como empregado de mesa na cidade de Tomar, distrito de Santarém, e conta como foi a procura por emprego quando chegou ao país. A busca por emprego no começo foi bem difícil. Nos meus 2 primeiros meses em Lisboa, eu passei por 4 ou 5 trabalhos diferentes. Nenhum dava resultado, foi muito difícil. Confesso que já estava quase desistindo e voltando para o Brasil. Guilherme explica de que forma veio para Portugal. Eu vim como turista e estou me legalizando. Já dei entrada no CEF com todos os documentos que precisei. Agora estou aguardando.
A comunidade brasileira que vem para o país irmão tentar uma nova vida e tem dúvidas de como se legalizar e conseguir uma inserção no mercado de trabalho, acaba por procurar a Casa do Brasil em Lisboa, que mensalmente atende cerca de 500 pessoas. A presidente da entidade, Cíntia de Paula, refere quais são as principais dúvidas de quem procura a Casa do Brasil. As pessoas, quando chegam a Portugal, têm como referência a Casa do Brasil de Lisboa e nos perguntam as coisas mais variadas possíveis. Mas geralmente cheguei a Portugal e agora? O que eu tenho que fazer? Quais são os documentos? Como é que eu procuro emprego? Como que eu me regularizo? Essas questões mais de informação. Explica como está a inserção de brasileiros no mercado de trabalho português. Infelizmente, tal como outras nacionalidades e, no geral, as comunidades migrantes, ainda há muita dificuldade de exercerem, por exemplo, as suas profissões de base. Nós temos debatido muito com essa questão da desqualificação profissional, porque os brasileiros e as brasileiras acabam ainda, em grande parte, estarem associadas aos serviços, ao comércio, à restauração, e muitos, nesse momento, que estão a chegar com altas qualificações e, mesmo assim, vão para os trabalhos desqualificados. Ainda há um longo caminho a percorrer no que se refere ao direito de exercer as suas profissões de base de formação, por exemplo, no Brasil ou até em outros países. Não é só específico da comunidade brasileira, mas sim das comunidades migrantes. E dá dicas para as pessoas que chegam: procurar o máximo de informação possível, fazer um bom currículo, entender como é que funciona essa procura de emprego em Portugal. Nós temos um gabinete de inserção profissional, que é o GIP, e nós apoiamos as pessoas nesse processo, desde perceber se o currículo é melhor assim ou não, como é que é o mais adaptado. Cada país pode ter uma forma diferente de olhar para os currículos, e procurar nas suas áreas de trabalho, não desistir também, isso é importante. Mas também há outras dicas muito, muito importantes que nós costumamos sempre chamar a atenção às pessoas. Cuidado com as explorações laborais também, porque há muitas. Cuidado com aquelas vagas que parecem fáceis demais. Muitas vezes já recebemos denúncias de que pedem dinheiro para as pessoas irem à entrevista. Isso não faz sentido nenhum. Uma empresa séria não vai pedir que a pessoa pague para ser entrevistada. O cientista político Maurício Cardoso Rego faz uma avaliação sobre a imigração de cidadãos brasileiros. Normalmente, o Brasil tem uma tradição pacifista, isso é reconhecido internacionalmente, e pelo fato de ter essa política, né, de apaziguamento, de tolerância, acaba facilitando, na verdade, a recepção do brasileiro no mundo exterior. Então, mesmo que haja aí uma caracterização muitas vezes pejorativa ou negativa do brasileiro, grande parte dos agentes que migraram tem essa perspectiva de colaboração, de inserção, de aculturação em relação aos países e às nações receptivas desses migrantes, né? E Portugal, na verdade, não só por questões linguísticas, mas por questões culturais, é um grande itinerário para os brasileiros que buscam alternativas na vida fora do país. O secretário-geral do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores, Victor Barros, fala sobre os números de cidadãos que vêm para estudar, trabalhar ou para turismo. Estima-se em 1.147.200, sendo que 869 mil em Lisboa, cerca de 200 mil no Porto, e Faro, cerca de 79.200, né? Isso no âmbito geral, tanto para estudo, trabalho e turismo. Destaca sobre a quantidade de brasileiros que estão a estudar em Portugal. São 12.139 em 2017 e que corresponde a cerca de 27% dos estrangeiros matriculados em Portugal. Desses matriculados em universidades portuguesas, 30% estão no norte, 62% em Lisboa e centro, e o restante aí no Alentejo. No caso do ensino básico e secundário, 11.419 brasileiros matriculados. A diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, afirma que a recusa de entrada nos aeroportos
ocorra em menor escala em países onde se exigem vistos. Esses países costumam ter uma taxa de inadmissões bem menor do que os que não exigem visto, porque no caso daqueles que exigem visto, que é, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, em vez de inadmissões, o que nós temos é denegação de visto. A rejeição de brasileiros é maior em países onde não se exigem vistos, como ocorre nos Estados-membros da União Europeia, devido à falta de informações antecipadas das pessoas que viajam para estas regiões. Em Espanha, cerca de 30 brasileiros são proibidos de entrar por mês no país. Em Portugal, de acordo com a embaixadora, a recusa tem aumentado nos últimos tempos. Tomando por base o último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o CEF, referentes ao exercício de 2017. Nesse ano, 2017, foram inadmitidos, segundo aquele órgão, 1.336 brasileiros de um universo de 2.269 estrangeiros. Os brasileiros, então, corresponderam a 62% do total de estrangeiros. Mas a verdade é que houve um crescimento do número absoluto que pode ser interpretado como uma consequência do aumento do número de viajantes brasileiros e, sobretudo, do número de ligações aéreas. Tivemos um aumento de 28 voos semanais de 2016 para 2017. Os motivos quase sempre são os mesmos. O principal motivo tem sido o fato de a pessoa ter permanecido além do tempo numa viagem anterior, seguido das respostas dadas numa verificação pessoal secundária, ou seja, quando a pessoa é chamada para uma sala para responder algumas perguntas, está vindo a Portugal fazer o quê, vai viajar por onde, pode provar que tem meios de subsistência, e aí essas pessoas elas não conseguem justificar para aquele agente migratório que elas estão indo como turista, como sua declaração. Um outro motivo é desconhecimento dos regulamentos. Então temos tido ocasionalmente brasileiros que vão para fazer algum trabalho de curta duração, um teste para um time de futebol, por exemplo, e não sabem que é preciso um visto. Nesse caso não se pode entrar como turista, absolutamente não. A embaixadora fala sobre as principais preocupações do governo brasileiro com as imigrações. O governo brasileiro não se preocupa absolutamente com a imigração de brasileiros em si. A nossa preocupação é específica com relação aos imigrantes econômicos que deixam o Brasil porque o Brasil não lhes ofereceu condições dignas de estudo, trabalho, segurança. E por que essa preocupação? Porque essas pessoas, elas muitas vezes tomam a decisão de emigrar sob pressão e aceitam condições muito duras de trabalho. Muitas vezes aceitam já antes de viajar a realidade de que não vão ter visto e que vão trabalhar clandestinamente. Ao aceitar essa situação, então já estão de antemão aceitando todas as vulnerabilidades laborais, ou seja, vão trabalhar provavelmente sem nenhum contrato. Aproximadamente 1 milhão de brasileiros estão a viver na Europa e Portugal, a cada ano que passa, será o destino preferido dos brasileiros.